Boa noite, boa noite. Meu nome é Rafaela e hoje a gente vai falar sobre times remotos para geração de conteúdo. Vou aguardar aí o pessoal chegar para nos acompanhar aí na live. Vou começar ela aqui no YouTube também, que eu não tinha apertado. Então, boa noite para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre time remoto para geração de conteúdo, tá? E mais uma vez eu vou chamar aqui meu sócio, Carlos Primo, para a gente trocar uma ideia, porque o Carlos também tem um time remoto, também é estrategista e nós estamos juntos aí para auxiliar as pessoas a formar os seus times remotos. E também para que ele me auxilie nessa voz maravilhosa que eu estou, né, nesses dias. E você? É, ele entrou. Boa, tudo bom? Tudo e você? Tudo certo. Tá, será que o som tá ok? Tá voltando alguma coisa? Não sei, vamos ver. O pessoal tá voltando. Não, eu acho que tá tranquilo. Aqui não está. O meu deu uma Tá me... travada, mas Agora voltou. sim. Agora eu tô ouvindo melhor. Eu Então, coloquei e meu aí? fone. E aí perguntou. É, bom, a verdade é que hoje a gente vai falar para um tema muito importante, né? Que é time de conteúdo. Na minha opinião, o segredo da escala de qualquer negócio digital tá em você ter um bom time de conteúdo, tá? Assim, pelo menos todos os grandes players que eu converso, eles têm um bom time de conteúdo. Eu já cheguei a conversar com o Pedro Sobral e ele me falou assim, cara, é um dos times que mais me trazem retorno de investimento, né? E, e ele é um baita cara que sabe fazer, assim, dizer que o Pedro Sobral não sabe fazer tráfego, tá meio errado, né? Já começou errado essa pergunta. Então, assim, o fato de que você faz tráfego, o fato de que você tem o seu funil aí, não quer dizer que você não precisa produzir conteúdo e, sem dúvida, o time vai te ajudar muito nisso. E qual é, né, a nossa situação hoje, né? Não é só dar esse retorno financeiro, mas também é o core da empresa, né? No time de lançamentos, no perpétuo, questão de criativos, é o lugar onde geralmente emperra, né? O expert que não tem, esse especialista, ele não tem essa, nem todos, né, têm essa habilidade, vontade às vezes de fazer conteúdo. E encontrar uma pessoa que de fato conheça, né, o que está sendo dito, conheça o expert, é todo um trabalho, enfim, é toda uma demanda, né, que gera aí para todos nós aí do mundo dos lançamentos. Assim, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em conteúdo é, assim, cara, aliás, na live passada a gente estava falando sobre a relação do expert e do lançador. Eu acredito que boa parte dos conflitos entre expert e lançador começam em o lançador dizer como é que o expert tem que fazer conteúdo, ou o expert não faz conteúdo e tudo mais. E um time de conteúdo pode ajudar, inclusive, nisso. Puxando o gancho da live anterior. É verdade. E eu acredito que ainda é na parte dos criativos, né? É o Ó, essa hora dói. Essa hora é a que mais dói para o expert, com toda certeza. E um dos problemas nessa hora também, que eu vejo, principalmente para nós que estamos trabalhando com times remotos, é as pessoas que estão envolvidas com conteúdo não conhecerem bem o expert, porque é remoto, a pessoa não está ali todos os dias com o expert. E por mais que o lançador, às vezes, tenha um time presencial, o expert não está ali. é Então ele acaba verdade. conhecendo o expert das redes sociais. É verdade.
É verdade. E quando o time é remoto, tem uma série de problemas aqui em relação ao conteúdo que, assim, em minha opinião, dá para resolver, mas tem que ter o jeitinho, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Até porque o mercado está apontando exatamente para isso, né? Os últimos lançamentos que eu fiz, quando a gente para ver o lead orgânico, o lead ele tem um ROAS não, desculpa, uma taxa de conversão muito acima dos leads até quentes, né? Eu estou vendo aí a Paloma comentando e e aí, Paloma, será que tem facilidade para poder produzir conteúdo com o Expert aí, não? E conteúdo orgânico, né, é o que está trazendo hoje a sobrevivência do mercado. Nós tivemos aí a semana passada num evento onde basicamente as melhores palestras foram sobre conteúdo orgânico, porque realmente está sendo uma dor nos experts e nos lançamentos e nas próprias empresas, porque a lucratividade está morando nesse assunto, né? É o não só eu acredito que são dois pontos muito principais aqui, que são dores muito fortes hoje das empresas na hora de montar time. É montar time na área de conteúdo de qualidade e time de vendas. Só que vamos lá, teria é viável, Carlos, a gente montar um time de vendas sem ter um bom time de conteúdo? Assim, eu acho que é meio que queimar dinheiro, né? O conteúdo ele aumenta o nível de consciência do lead. Ele tem essa função, né? Então, se você montar um time de vendas sem ter antes de ter um time de conteúdo, não, cara, eu tô tentando lembrar aqui alguém que já fez isso, mas sei lá, normalmente essas pessoas elas têm alguma dificuldade com a escala, né? Porque o conteúdo de algum jeito você vai. O Érico ele fala que tem aqueles três tipos de cliente, né? Quatro tipos de lead, enfim. Aí tem os conteúdos os do topo, né? Sem conteúdo você consegue vender para ele, é só aparecer. Aí tem aqueles do meio do iceberg lá. Aqueles do meio, cara, tem que ter conteúdo. E do fundo nem se fala. Então você deixa uma fatia do mercado muito considerável quando você deixa de produzir conteúdo. Só vai cair no seu colo quem já te conhece, sabe o que quer você e pronto. O conteúdo, sem conteúdo é só isso que dá para fazer. Um bom time comercial ajuda, mas, cara, nada substitui um bom conteúdo, né? O Érico ele fala que você tem que ter audiência e reputação. Eu não conheço nenhuma maneira mais eficiente do que produzir conteúdo para isso. Eu até tenho visto, já vi, não sei se alguém já acompanhou isso, mas eu já vi alguns grandes players que subiram e depois disseram, eu não faço mais conteúdo. E tá ali fazendo conteúdo para dizer que não faz mais conteúdo. E depois volta para as redes sociais e acaba fazendo bastante conteúdo. Eu tenho visto algumas figurinhas fazendo isso. Não as grandes, tá? Não as grandes. Porque as grandes elas estão ainda fazendo bastante conteúdo. É a famosa contradição performática, né? Isto não é uma live e eu não estou falando. É mais ou menos por aí. E, Pode e quando a gente forma um time, né? Quando a gente começa a formar um time de conteúdo, a primeira opção, muitas vezes, é justamente pegar aquele aluno ou aquele seguidor que sabe o conteúdo, né? Que sabe, que devorou o curso, que devorou tudo, porque ele sabe tecnicamente aquilo que está sendo falado. Mas eu vou falar que isso às vezes não é uma boa opção, tá, gente? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso nessa live e, e ter- fazer vocês entenderem qual é a complexidade dessas pessoas que estão trabalhando nessa área de conteúdo, né? Nesse, nesse grande complexo que é, né? Que geralmente quem é a pessoa que consegue fazer toda essa interligação entre design, social media, editor de vídeo, prazo, saber qual que é o conteúdo que vai gerar consciência, topo, meio, fundo. Geralmente essa pessoa que sabe o conteúdo, que estudou a fundo o expert, o especialista é o alguém é tem o lançador. alguma é o lançador, é o estrategista. E esse cara Exatamente. e não.
E o que acontece? Os projetos começam a crescer, esse é o cara também que vai estar administrando a empresa, que vai estar contratando, que vai estar vendo o financeiro, que vai estar vendo uma série de coisas, e ele acaba tendo que se afastar um pouco dessa questão do conteúdo, começa a querer delegar. E é por isso que a gente veio hoje conversar com você sobre esse assunto, porque na maneira que vocês vão delegar pode dar muito ruim e vocês ter que retomar e começar a apagar incêndio, e aquela copy que sai errada, não sai nada a cara do expert, aquele design que não é nem o fato de ser tosco, é o fato de não ter relação com aquilo que está sendo dito, não falar a linguagem, né? Parecer que veio de um outro especialista, né? Aquela famosa inspiração, copiação. Então, e às vezes não é nem por maldade, sabe? Às vezes é por falta de conhecimento e preparo mesmo dessa pessoa ou desse time, né? Que a gente vai conversar por aqui. E Carlos, qual que tu acha que é o momento ideal, né? Eu falei agora que esse que esse que esse lançador, né, ele acaba olhando para outros lados da empresa, né, desse negócio, né? Deixa de ser o lançador que faz tudo para olhar uma parte mais estratégica. Qual é o momento que tu acha que a gente tem que contratar essa pessoa de conteúdo? Qual é o momento do projeto? Cara, é interessante fazer essa pergunta, assim, porque eu tive negócio antes de virar lançador, né? Eu tinha uma academia. E aí eu estava conversando com alguns colegas de academia lá. Eles perguntaram, cara, esse vídeo aqui que trouxe aluno pra caramba, muito bom, cara, muito bem escrito, a música tá muito boa, o vídeo tá bem feito, trouxe aluno, olha só, perfeito. O que que você faria de diferente hoje, sabendo o que você sabe, com relação a esse vídeo que você fez lá em 2020, né, 4 anos atrás? Aí eu olhei pro vídeo, eu falei, eu contrataria um editor. Cara, com a cabeça que eu tenho hoje, eu com certeza contrataria um editor. Primeiro porque eu sei o quanto tempo eu demorei para editar aquele vídeo. Eu passei 2 dias inteiros editando o vídeo. Eu passei uma tarde para escolher a música do vídeo. Eu passei uma manhã só para sincronizar a música com as coisas. Cara, eu não sei fazer direito. E o cara que está trabalhando com isso, ele faz isso mais rápido, faz melhor. Eu diria até mais barato, tá? Alguém aqui sabe o custo da sua hora? Você parar para analisar o custo que você tem na sua hora, às vezes não compensa separar para poder editar um conteúdo. Então, assim, qual o melhor o momento ideal para você delegar essa parte do conteúdo? Em minha opinião, o quanto antes. O quanto antes. Porque o core business, né, o centro, né, o coração do negócio do infoproduto é o conteúdo. Então, não tem sentido nenhum você centralizar isso e querer dar conta do resto também, sabe? Isso não quer dizer assim que no início você vai delegar completamente, ou que você vai fazer isso de qualquer jeito, a qualquer custo. Claro que não. Mas assim, começar a delegar isso é fundamental para você ter escala, porque senão você vira o gargalo, entendeu? É aquela história, né? Se você tem dois, você tem um. Se você tem um, você não tem nenhum, né? Aí, sei lá, se você ficar doente, não vai ter conteúdo. E se você estiver um pouco mal, não vai ter conteúdo. Se você tiver alguém que te ajuda nisso, ele edita para você, ajuda a multiplicar os seus conteúdos, sabe? Então, definitivamente, a coisa que eu faria diferente lá atrás, ao invés de eu tentar fazer tudo, eu iria ficar no estratégia que eu só iria delegar para os conteúdo. Colegas meus que delegaram essa parte da edição fizeram vídeos muito melhores que eu e trouxeram um igual. Exatamente. E, e por ser uma parte muito forte também do especialista, né? Uma responsabilidade do especialista. É um lugar onde a gente vai multiplicar a voz dele, né? Então, eu basicamente hoje começaria com uma pessoa que pudesse organizar fotos, organizar conteúdo, olhar algumas métricas, fazer algumas programações. Então, começar de alguma forma colocando já alguém do lado desse cara para estar auxiliando e começar a pegar o jeito, sabe? Isso é muito importante. E eu acho que
é bem importante entender quem é esse cara, né? O que que ele faz, tá? Acho que é fundamental saber o que que esse cara faz. Ele é social media, ele é designer, ele é editor de vídeo. Quem é esse cara de conteúdo? Ele é todo mundo. Eu entendo que todo mundo faz parte desse time de conteúdo, tá? Copy, social media, designer, editor de vídeo, seja um auxiliar, alguém nesse sentido. Mas tem que ter uma pessoa central, alguém que vai ver se essas peças se encaixam, se o momento é de edição, se o momento é de copy, se o prazo é esse. Essa questão, né, começar a pegar essa questão da consciência, do funil de consciência. Um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais adiante os três fatores que para mim foram fundamentais para começar a formar esse time. Mas ter isso bem claro, gente, é muito importante. Muito importante. Porque parece que é uma coisa simples fazer conteúdo e não é. Saber esse core, né, que é o que o lançador faz, para mim é a parte assim mais complexa, porque vamos lá. Ele tem que saber nicho, tem que ser avatar, ele tem que conhecer o especialista, ele tem que saber a plataforma de projeção, de planejamento de conteúdo, de programação de conteúdo, essa palavra que estava me faltando. Entender se aquele conteúdo é para distribuição, entender se é conteúdo para captação de lead. Ele tem que entender o que está em alta, ele tem que entender métrica. Então, veja bem, não é um, não é simples, né? É simples para você, lançador, que já está fazendo isso, né? Há algum tempo, ou que, né, já entrou no, já fez alguns cursos, já viu isso. Mas vamos lá, não é simples para todo mundo, tá? É verdade. E, assim, essa parte da organização ela é realmente importante. Eu, assim, sempre parei para pensar, inclusive quando a gente estava planejando essa live, eu até comentei com a Rafa, ela é aquela coisa que eu parava, de alguma forma estava lá na minha cabeça, mas eu olhei e ela falou, olha, social media, designer, editor de vídeo, tem que ter alguém para organizar tudo isso. E no início é o lançador, mas não precisa ser assim sempre, sabe? Tem que ter alguém relacionado ao conteúdo. Porque se você pegar, por exemplo, um editor de vídeo e falar para ele assim, olha, a gente vai multiplicar os conteúdos da Rafa, aqui. O que ele vai pensar? Ele vai pensar em vídeo, ele vai pensar em corte, ele vai pensar em meme, sei lá, vídeo, né? Ele vai pensar no que ele sabe fazer. Aí se você pegar um designer, o que ele vai fazer? Ele vai pensar em foto, um copy, ele vai pensar em texto. Agora, quando você pega alguém estratégico, ele pensa em tudo isso e multiplica o conteúdo. Entendeu? Tem que ter alguém para poder organizar isso. Tem que ter alguém para pensar estrategicamente. Entendeu? Eu estou vendo a Flávia aqui que está assistindo. Flávia, inclusive, estava lá no exemplo lá da palestra, que ela conseguiu o vídeo lá com quase 1 milhão de visualizações e atualmente ela está com 20 mil seguidores. Muito massa, Flávia, ver você aqui. Parabéns, Flávia. Aí, a Flávia é braba, tá crescendo rápido pra caramba. Agora aí, ó, tá vendo? Agora, o principal que eu acho que você tem que pensar com relação a montar um time de conteúdo é todos que fazem parte do time de conteúdo, essa pessoinha central, né? Qual é o tipo de pessoa que consegue organizar isso? Já que é tão complicado assim, pensar estrategicamente, como é que a gente faz para poder delegar isso, né? A sensação que a gente tem é que conteúdo é quase uma arte, assim, então é aquela coisa meio delegável. Não, é meu conteúdo, eu tenho que fazer o tempo todo. Mas parando para pensar, sei lá, você acha que esse pessoal super influenciador grande aí, ele é que produz todos os conteúdos dele? Ele é que posta no Instagram, no Stories? Como é que funciona para você montar um time como esse? Tá? E os grandes eles têm dinheiro para fazer isso, mas o principal, o cara que está começando. Aí essa é a pergunta que eu tenho para você. Por onde é que você começaria? Você contrataria o social media ou você começaria de cima para baixo? Né? Eu quero dizer, você procuraria o designer, o editor de vídeo, ou você começaria de cima para baixo com essa pessoa que organiza? Eu entendo e vejo, e já aconteceu comigo, o comum, tá? É nós, como lançadores, começar com web designer, um designer, enfim, para fazer a parte de design dos posts, e um editor de vídeo. E aí é tu que vai coordenando essa pessoa, tá? Depois de um tempo,
uma dessas acaba se destacando, ou tu tem alguém muito bom que tu já tinha assim como um auxiliar de lançamento, e tanto eu quanto tu já tivemos a experiência de trabalhar com expert que tem cônjuge que trabalha no mesmo projeto. Isso, Caraca, e isso faz também bastante diferença, porque às vezes quem faz essa ponte é esse cônjuge, porque esse cônjuge conhece o expert, conhece o conteúdo dele, conhece a linguagem dele. Então, geralmente, isso tende a dar muito certo e tu pode ver que tem muitos projetos que casais acabam decolando por causa disso. Mais rápido, né? Por ter essa facilidade, né? Esse match muito mais, digamos assim, natural, né? Um match mais natural. Mas aqui eu elenquei três coisas que hoje, para buscar nessa pessoa, ela tem que ter para que eu faça esse tipo de. Para que eu faça esse time de conteúdo performar, tá? E a primeira coisa delas, tá? Que vai puxar um pouquinho já o que a gente falou na live de ontem, é uma pessoa que goste de escrever, que goste de falar, que goste de se expressar. E essa pessoa ela tem um perfil comportamental assim, que é uma pessoa influente, é uma pessoa que é criativa. Então essa pessoa não pode ter altos graus de conformidade, porque geralmente ela não vai ajudar no processo de criação, tá? Influente dominante, para mim seria o ideal. Para quem não estava na live de ontem, eu expliquei um pouquinho sobre os perfis comportamentais, sobre a análise DISC, né, de que é uma ferramenta que para nós aqui é fundamental para montar time, não só para nós pessoas, eu, Carlos e Rafaela que estamos aqui, mas também para aplicar com os nossos experts e com o nosso time. E entendo que para a gente partir essa pessoa, ela ser influente, ela ser empática, que ela gosta de escrever, ela tem que trabalhar mais na zona de conforto dela. Porque tu imagina deixar uma pessoa trabalhando fora da zona de conforto dela o tempo todo. Vai chegar um momento que ela não vai performar. Então, uma pessoa que é muito detalhista, uma pessoa que tem um nível de execução muito alto, mas não gosta muito de falar, né? Tem um nível de detalhe muito alto, ela tende a não performar com o tempo, tá? Então isso é muito, muito importante. A segunda coisa que eu faço com expert também, é mapear a linguagem. O Carlos chama o mapa da empatia. O mapa da empatia é, para mim, uma ferramenta que eu já conversei com vários lançadores sobre ele e todos eles, quando usam, acabam tendo excelentes resultados. Por que que eu uso junto com o expert? Porque às vezes nem o expert se conhece e entende quais são as coisas que fazem ele criar vínculo com a sua comunidade. Linguagens, emojis, vocativos, saudações, pessoas que ele tem como referência, metáforas, analogias que ele usa com frequência, a própria jornada do herói dele, algumas histórias de vida, conhecimentos e habilidades que ele tem, enfim. A gente mapeia tudo isso, porque é isso que vai ter que ser repetido várias e várias vezes para grudar lá na cabecinha do teu avatar, entende? Então, fazer esse mapeamento, para mim, muito, é fundamental. Eu tenho até uma história que uma vez eu fiz um mapeamento de uma expert e como tu mapeia até os emojis, tudo que esse expert usa, ela foi fazer a, a chamada da live no Zoom, né? Era uma chamada para uma aula já, que era a aula da mentoria dela. E na hora de fazer o link do Zoom, o Zoom sai com certinho ali com as coisas, ela botou alguns emojis e tal, da identidade dela. E aí a aluna no grupo já respondeu com o mesmo emoji, com o emoji de florzinhas, porque o ramalhete de flores era um emoji que ela usava na linguagem dela. Tipo, já tô pronta, e mandou o mesmo emoji de volta. Ou seja, ela já estava utilizando da mesma linguagem. Então, esse tipo de coisa que cola, sabe?
esses arquétipos como símbolos, e não os 12 arquétipos de Jung, que geralmente a Uhum. gente fala, mas os arquétipos como símbolos são fundamentais. Só que aí imagina chegar uma pessoa de fora e ela usar os emojis que ela usa com a família dela, com os amigos dela. Não pode ser, entende? Não vai dar certo. É verdade. Rafa, só um detalhe, tá? Me parece que no YouTube você tá muda. Aí eu não sei se isso está acontecendo de verdade. A Neuza e a Cláudia aqui falaram que a gente tá mudo o seu áudio. Vê se não é alguma coisa aí. No Instagram tá normal. Vamos no Instagram, tá tudo normal aí? Mas no YouTube parece que tá mudo. Aí a gente Ué, não tem. Quando melhorar, vocês comentam aí lá no YouTube. vocês me ouvem? Nada mesmo? Agora, show de bola. Fala aí e vamos continuar a live. Se melhorar, eles avisam lá no YouTube. Qualquer coisa fica no Instagram, não faz mal, tá? É por isso que a gente está fazendo dois lugares, inclusive. O povo deve estar indo lá pro YouTube para poder ver. Assim que melhorar, vocês avisam aqui nos comentários se você avisou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se melhorou. Show, Então a gente depois publica. beleza. Qualquer coisa a gente dá um jeito de encaixar no Instagram lá também, tá? Sim, com certeza. Mas, essa questão do mapa da empatia, quando você vê essa questão do microfone aí, a questão do mapa da empatia é uma parada que eu vi a Rafa fazendo desse jeito pela primeira vez. Eu já conhecia esse conceito antes, mas normalmente, aí a Cláudia está dizendo que aqui está normal, mas normalmente, quando eu paro para poder pensar sei lá, por exemplo, no copywriter, né, se eu contratar alguém de conteúdo, o primeiro passo que ele tem que fazer é entender como é que funciona a cabeça do expert, o mundo do expert, o mundo do avatar, né? E, cara, o mapa mental do jeito que a Rafa faz, ele é muito bom para poder largar esse tipo de coisa. Eu sinto que se você pegar aquele mapinha, largar na mão de alguém e dizer, olha, sai futucando isso daqui durante uma hora, a pessoa sai com uma visão muito parecida, muito próxima do que é ter do que é ser o expert, né? Do que é tá lá, entendeu? Então, assim, quanto mais detalhes você conseguir dar sobre isso, tem gente que chama isso de manual de comunicação, manual de tom de voz, né? E aí, ou mapa da empatia, mas assim, tem que ter uma forma de você documentar o expert. Aí um jeito que eu encontrei atual assim, de explicar isso é o seguinte, imagina que você vai explicar quem é o expert para o chat GPT. Como é que você explicaria? E olha que o GPT é bem literal, hein? É mais ou menos assim que você tem que. Esse documento ele é fundamental para você montar um time de conteúdo, porque senão, é aquilo que ela falou, né? A pessoa do conteúdo ela vai fazer o conteúdo do jeito que ela faria para a tia dela. Aí não funciona, né? Tem que fazer do jeito que o expert falaria. Uma coisa que o Sobral falou para mim é muito real, é o seguinte, um dos desafios do expert é pensar, né, e do lançador também, é pensar qual tipo de conteúdo eu vou produzir que vai possibilitar para o meu time multiplicar esse conteúdo como se fosse eu. Então, o mapa da empatia é uma das ferramentas que você pode usar para poder fazer isso. Tá? Será que essa live aqui que a gente está fazendo não possibilita para o nosso time trazer ideias da forma como a gente pensa aqui, só pelo jeito da gente falar, pela forma da gente se comunicar aqui? Esse é um exemplo, tá? Só que isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Se a gente parar para pensar aqui nos grandes, sei lá, o Sobral funciona para ele fazer uma live de 1 hora por semana. É isso que ele tem feito aí nas últimas dezenas de semanas. Né? 200, ele vai falar o número certinho, 297 semanas. Aí, já, sei lá, o cara como o Ícaro de Carvalho, ele escreve texto do Stories e ele briga. Eu, sem dúvida, para fazer o Sobral, sei lá, escavaria ali algum conteúdo. Já tem outros experts que vão para o outro lado, entende? Mas com certeza, todo mundo que, vamos dizer assim, entre aspas, ele já consegue multiplicar o conteúdo. Para isso, ele tem que encontrar uma fórmula, uma linha editorial, para pegar esse mapa da empatia aí e colocar ele expresso em conteúdo, entende? Expresso em
conteúdo central lá que vai possibilitar para esse time multiplicar esses esforços. A ideia do time de conteúdo, na verdade, não é ele produzir conteúdo, é ele multiplicar seu conteúdo. E zero vezes qualquer coisa. Zero. Não adianta. Tem que Exatamente. partir de algum lugar, entendeu? Exato. E, e assim, não é por que que eu gosto também de colocar no mapa, né? Porque eu gosto de ver tudo num lugar só. Às vezes a gente tem vários documentos para nicho, avatar e não sei o que, e produto. E eu gosto de colocar tudo ali, tudo no mesmo lugar, as palavras-chave que esse expert tem que usar para ter aquele ponto de apoio que o Carlos falou lá no Insider, né? Para ter aquele ponto de apoio que eu estou falando com o avatar certo. Então, eu preciso passar a mensagem que está indo para aquele lugar, sabe? Isso é fundamental, tá? Só que, claro, em algum momento tem para a gente passar para o chat GPT, em algum momento tem que passar para um arquivo, né? Eu nunca tentei passar mapa para o chat GPT, não sei nem se ele lê, lê, Mapa mental nunca tentei, não. Nunca tentei. vamos testar, Agora, sei lá, é um bom teste para se fazer. vamos A testar ideia se de for. passar o manual do tom de voz para o chat GPT veio de Sobral. Ele, enfim, no grupo lá do Mastermind dele, ele fez um chat que era para você conversar sobre como montar uma agência de teatro para esse chat. Ele ia responder igual para o Sobral. Muito massa, tá? O GPT, ele responde direitinho. E ele disse que ele botou o manual de tom de voz lá e colocou uma live onde ele falou sobre esse tema. Ele tratou os dados e mandou lá para o GPT. Enfim, e deu bem certo. É uma boa ferramenta para me explicar, inclusive, os esforços do time de conteúdo, tá? Eu Isso não acho que o GPT, nem a inteligência artificial nenhuma, vai substituir esse time, mas que vai multiplicar. não, Nossa, como vai? não a ideia é otimizar, né? De novo, você sai do zero. Eu, por exemplo, tenho uma expert que o chat GPT não sabe quase nada, entendeu? Então tem que alimentar tudo com aquilo que o expert já fez. Se eu perguntar, Exato. já perguntei pro chat GPT, como você faria? Você tem que contratar uma pessoa especializada nisso. Ele me respondeu. Muito bom. Então não dá. Mas vamos lá, gente. Resumir, voltando aqui, né? Então, uma das coisas é delegar para alguém que tenha perfil comportamental para isso, mapear a linguagem, né? E em terceiro lugar, a gente tem que agora, então, treinar essa pessoa, né? Ela tem que estar aqui, né? E aqui eu acho a parte mais difícil, mas também pode ser o pulo do gato, tá? Porque na hora da contratação, você já pode começar a estar treinando essa pessoa, né? Então, se ela for boa e você já testar ela lá na contratação, haverão sinais se ela vai dar certo ou não pro teu time, tá? Então, e como é que e como que seria, né, uma contratação de alguém dessa pessoa central, né, para time? Seria justamente fazer a análise do perfil do especialista. Coloca essa pessoa como tarefa antes de contratar, né? De olhar esse perfil dos especialistas e me dá pontos fortes, me dá pontos a melhorar, me dá sugestões, me vê aqui o que está dando certo e analisa um pouco a minha concorrência, o que que eu posso fazer. Eu já recebi propostas, inclusive, que a pessoa analisava a concorrência, achei o máximo. E, e eu acho que isso traz fundamento para a pessoa que está vindo, né? E para ti também, vai tomar uma decisão muito mais assertiva na hora de contratar a pessoa. Faz sentido para você? É exatamente isso. Eu, assim, essa fase inicial do treinamento, né, de mapear o especialista, você diz assim, você elimina muito caroço, né, como diria minha avó, porque não tem nada que vai te dar mais informações de como essa pessoa trabalha do que ver ela trabalhando. Então, é literalmente isso. Essa tarefa é muito chave, ela não pode falhar nisso. Exatamente. Aí ela consegue já estudar, acrescentar algumas coisas nesse mapa mental. Eu acho que é um bom segundo passo, tá? Ela acrescentar alguma coisa dentro daquilo que ela viu, ela já foi ver o perfil dela, já analisou. Ela vai olhar toda a tua documentação, vai revisar isso, vai revisar aquilo que tu já produziu. Tem algo aqui que tu tem para acrescentar?
Porque pode ser que ela não, a gente não tá vendo alguma coisa que ela tá vendo de fora, entendeu? Tá chegando aqui, pode ser que esteja eu perdendo uma oportunidade de olhar algo e melhorar algo nesse sentido, entende? Exatamente. E, assim, eu sempre gosto de pensar que, claro, tiver um pouco de discernimento disso, quem tem um olhar de fora, ele vai trazer uma informação muito mais rica do que quem está viciado lá no conteúdo, entendeu? Então, se vier uma pessoa para dar um palpite educado a respeito desse mapa mental, desse mapa da empatia, eu acho que ele vai ficar mais rico do que se você só ficar com a sua visão lá, do especialista. E assim, seguindo, assim, são skills que um bom produtor de conteúdo tem que ter. Ele tem que identificar esses padrões, tanto no especialista como na concorrência, ver o que performa por lá. Tem que saber usar aquelas ferramentinhas, né? O Google Trends, né? O Google Pergunta. Se é uma pessoa que já trabalhou com tráfego, aí eu tendo a puxar um pouco para esse lado, usar as outras lá, o Answer the Public, enfim, algumas ferramentas aí para poder ver o SEMrush, porque, cara, é um jogo de palavras. Entendeu? Você tem que entender a audiência, tem que entender o especialista, entender onde é que essas coisas se conectam, qual é o ponto em comum. Isso é uma paradinha que o produtor de conteúdo ele tem que saber fazer, independente da função que ele está. Pode estar na edição de vídeo, ele pode estar na copy, mas ele tem que ter essa função, sim, ele tem que ter essa noção. Outra coisa que eu recomendo na hora de, né, ter uma rotina de entregas, né? Seja diária, seja semanal, seja mensal, tu ter uma rotina de entregas para essa pessoa saber o que que ela tem que te entregar. Então, de novo, né, você, estrategista, lançador, expert, que estava aí conduzindo esta função até agora, que coisas você fazia todos os dias? Que coisas você faz todas as semanas? Rafa, eu não tenho caixa agora para contratar uma pessoa. Então começa a anotar aquilo que você está fazendo, porque na hora que você puder, você já sabe quais são as rotinas diárias, quais são as rotinas semanais que você tem, quais são as rotinas mensais. Por exemplo, tu não vai ver métrica todos os dias. Provavelmente vai pegar uma semana e tu vai olhar as métricas, salvo dos stories que ficam ali por 48 horas, que tu vai dando uma olhada dia sim, dia não. As outras métricas tu vai estar olhando semanalmente para ver quais são os conteúdos que performaram naquela semana e tudo mais. Obviamente que as tarefas diárias são de publicação, são de estar ali na programação, na publicação, verificar o que está saindo de fluxo de conteúdo, ou nesse sentido. E mensalmente tá revisando, então, essa linha editorial para ver se tem algum evento saindo, se tem alguma mudança, se a gente vai focar em alguma coisa, se tem alguma coisa que está acontecendo na vida do expert que precisa ser feito. Porque vamos lá, né, gente? Pausa agora, né, para um momento muito importante. Eu falei isso ontem, eu não imaginava que as pessoas não tinham tanta noção disso. Não foi ontem na live, foi ontem na aula que eu dei para o grupo de assinantes aqui das empreendedoras do Rio Grande do Sul que estão se unindo aí para fazer um movimento de conexão entre empreendedores. E eu falei uma coisa ontem lá que é muito importante para aquilo que a gente está falando aqui, que é conteúdo. O Instagram, ele é a rede social da beleza, da fofoca, do julgamento, da opinião, do entretenimento. Acho que a gente pode parar por aí. Não é a rede social da informação e nem da educação. Maravilhosos que estão aqui nesta live nos vendo, o que vão ver até o final. Porque por isso que a gente vai levar isso aqui sempre para o YouTube, porque a gente sabe que é lá que as pessoas vão ver conteúdos maiores, entende? Então, fundamental vocês entenderem as redes sociais e para o que elas comunicam para saber o que vai entrar nessa linha editorial. Então, por isso que eu tenho que saber se está acontecendo coisa nova na vida do expert. Não significa que eu vou botar toda a vida dele ali, não. Mas se é estratégico, se ele está fazendo um movimento novo, um estudo novo, alguma coisa que a gente pode estar divulgando, isso tem que estar nessa reunião de linha mensal, para a gente estar conduzindo isso, tá? Então, por isso que isso é muito, muito bom fazer.
E também verificar quais são os conteúdos que estão dando certo, por que que estão dando certo, tentar fazer novos virais, né, Carlos? Tu que falou sobre isso no Insider. Eu achei, isso é uma coisa que eu quero colocar na minha rotina, para mim a tua palestra foi fundamental para isso, para ver o que que eu quero colocar na minha rotina, eu vou colocar sempre na minha rotina de tentar fazer conteúdos virais. Porque fazer conteúdos virais não é só uma receita de bolo, é fazer 20 para tentar acertar um. Então, esse tipo de coisa não é coisa que a gente pensa todos os dias. A gente tem que sentar um dia, parar, pensar e buscar referências para ver o que a gente consegue. Então, esse tipo de rotinas tem que estar colocado nessas entregas do teu. Eu nem sei como é que eu chamo essa pessoa, esse supervisor de conteúdo, esse head de conteúdo, esse central de conteúdo, essa pessoa que vai estar organizando, essa pessoa central, né, que vai estar fazendo todo esse, esse esse meio de campo, né? Eu acho que é meio de campo, né? Não sei se existe um nome para essa pessoa, eu desconheço nesse sentido, que coloca, que é operacional, sabe? Porque o head geralmente não é operacional, ele só coordena. Uhum. Então, alguém que seja operacional e que consiga olhar para outras funções também, né? Fazer essa conexão entre time de edição, de designer e tudo mais, com o time com, enfim, com expert, com lançador e com gestor de projetos, enfim. Sim, tem alguns pontos aqui importantes com tudo isso que você falou. Faz parte da rotina, a gente tem uma rotina de entrega, por quê? Porque, de um modo geral, um bom sinal também para você ver que não é para estar no seu time de conteúdo é uma pessoa que não respeita prazo. Quando o prazo não é respeitado, cara, principalmente quem trabalha com lançamento, sempre, se falhou o prazo, acabou tudo. Tá? Se falhou o prazo, acabou tudo. Aí, outra coisa que é importante aí a respeito dos conteúdos, eu até falei isso lá na palestra, principalmente do Insider, não deu tempo de falar na palestra do Plat, mas talvez aí quem não pôde eu vou acrescentar aqui. A ideia de conteúdo viral que eu quis trazer não é necessariamente uma ideia de conteúdo viral que viraliza para todo mundo, sabe? É uma ideia de conteúdo viral que viraliza para o avatar. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Sei lá, aquela piadinha que eu fiz lá com o Marco Rocha, né? O general chinês. Tem gente que não lembra da palestra, mas lembra daquela piadinha. Por quê, né? Por que, que a gente fez daquela forma? Porque aquilo tem a ver com quem estava me escutando. Então, quando você tiver um time de conteúdo, você tem que buscar nele os conteúdos que colam para a pessoa certa, né? E esse é o tipo de habilidade que não se desenvolve de maneira generalista, assim. Porque senão fica parecendo aquele que o pessoal chama de conteúdo de agência, né? Aquele conteúdo que, beleza, é um meme que funciona para todo mundo, é um negocinho que, sei lá, podia ser o Carlos postando, podia ser a Rafa, podia ser o presidente da República, a mesma coisa. Funciona igual, dia do índio, né? Não, não é. Produzir esse tipo de conteúdo é fácil. Você bota o termo para fazer, o GPT faz. Mas fazer um conteúdo que realmente funciona para estratégia, aí você tem que sentar, pensar e, como a Rafa falou aqui, tem que ter rotina, tem que ter processo, né? E aí a pessoa realmente tem que pensar como uma pessoa tática de conteúdo mesmo. Você perguntou aí a posição, eu sempre pensei nessa pessoa como social media estratégico, sabe? É tipo o gestor de tráfego estratégico. O gestor de tráfego normalmente é aquele carinha que aperta o botão e tudo mais, mas o estratégico não, o estratégico se mete em tudo. O estratégico ele procura saber se o criativo está funcionando, o estratégico ele procura saber se, caramba, a página está carregando rápido, o estratégico ele entende, caramba, não adianta fazer estrutura desse jeito se não tá, lá no final não vai dar certo. A mesma coisa com relação a conteúdo, né? Agora, me responde aí, Rafa, depois de você treinar o pessoal, né? Treinou, botou lá as rotinas, e aí? Como é que funciona? Bom, aí sim a gente tem que manter esses alinhamentos, essas análises, também manter treinamentos para esse time, né? Treinamentos que esse time vai fazer, que ele vai aproveitar e principalmente, né, dar feedback para isso. Porque eu não acredito que, vamos lá, eu estou falando aqui no 10, 20 milhões por ano, a pessoa ela acaba não ainda se descolando tanto
dessa operação. Porque, de novo, ela é o core do teu negócio. Então, tu precisa ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar fazendo, então, feedbacks, tem que ter indicadores, né, para estar analisando se isso está indo bem, se não está indo bem, o que que é viável, metas, todo esse, manter isso, né, manter tudo que foi combinado, todas as rotinas, fundamental. E extra aqui, né, gente, é fazer um contrato, né, com a pessoa que você vai contratar, cláusulas específicas em relação ao uso da imagem, trabalhar para concorrência, pós finalização de contrato. Eu sempre digo, um contrato tem que contemplar a finalização dele, né? Se uma das partes não queira continuar com a outra pessoa, com a outra parte, com o que que faz. Então, determinar um período aí de trabalho para concorrência, ter confidencialidade em relação aos dados. Então, tem alguns cuidados nesse sentido, tá? Isso foi um assunto ontem que foi falado de contrato, então a gente resolveu Ah, colocar esse tópico aqui, porque eu sei que é uma coisa que acaba impactando bastante no negócio, e quando não tem, todos nós aqui sabemos que dói demais. Dói muito. E, enfim, se você não tem problema com o contrato, é porque você não trabalhou o suficiente tempo com isso aqui, né? Eu, pelo menos, no início, eu não ligava com isso, não. Mas, cara do céu, como faz falta um contrato perfeito. exatamente. Mas assim, né, gente, a gente não queria colocar aqui muita objeção na cabeça de vocês, mas eu precisava muito que vocês entendessem a complexidade dessa pessoa. Porque como, de novo, é o core da empresa, é o principal, é a questão de conteúdo, a gente colocou muitos prós e contras aqui do que está acontecendo, mas principalmente deu uma receita aqui para vocês estarem buscando uma pessoa central que esteja se comunicando com os demais funções, né, que já estão no time, tá? Então, saber perfil comportamental, mapear a linguagem desse expert, treinar e manter uma pessoa, né, com algumas rotinas é fundamental para ter mais sucesso, né, nessa comunicação. Com certeza que tudo isso não não anula o fato e a necessidade de vocês terem um posicionamento de liderança e bons comunicadores como pessoas que estão à frente desses projetos. Tá? E é por isso que a gente está aqui. Depois de muito relutar, nós falamos sobre isso. Eu falei numa palestra, né, dentro do Plat sobre isso, sobre como, né, montar esse time, né, conduzir, contratar esse time. E muitas pessoas acabaram nos pedindo aí para a gente falar mais sobre isso, né? Eu como estrategista, o Carlos como à frente de uma agência de tráfego também, que tem um time remoto, como que a gente faz, né, para ter maior sucesso nisso? Porque para mim nem sempre foi de sucesso como está sendo hoje. É E, verdade. Assim, e, e esse é o nosso, e essa é a nossa missão agora, tá? Para nós é um curso de oportunidade, porque a gente também está tocando outros projetos, né? Então, tanto eu quanto o Carlos estamos tocando outros projetos. Porém, né, a ideia aqui é ajudar e é por isso que a gente está aqui para chamar para esse evento que a gente vai fazer no dia 11 de julho, onde a gente vai falar para vocês papo reto sobre o que, que a gente vai oferecer para vocês em termos de auxílio nessa parte de liderança, né, de times remotos, para vocês principalmente se posicionarem como líderes, né, porque é o primeiro passo, tá? Para depois a gente vir com esses detalhes que são necessários também, coisas que a gente falou bastante hoje, mas isso são detalhes, isso é quando é o terceiro, né? A gente está olhando muito para o terceiro. E uma das premissas é justamente essa, né? Saber conduzir um time que performa, né? Que sabe o que tem que ser feito, que você não precisa descer no operacional todo o tempo e que tenha, né, esse teu ritmo, né? Principalmente o teu ritmo de trabalho. E como é que a gente faz para se inscrever, para estar nessa live desse dia 11? Vocês vão lá no meu link, na minha bio, tem um link lá com um grupo e vocês entrem nesse grupo. E a gente vai colocar as informações lá, vai ser uma live no Zoom, tá? Então vai ser uma live aberta.
E, e por isso que a gente está deixando aí o convite para vocês. Ah, e ainda o Carlos colocou aqui no, no nosso chat também. Botei aí, caso alguém queira copiar e colar, nem sei se no chat aqui dá para copiar, mas eu acho que no link da Bio é mais fácil. Vai lá, clica, entra no grupo, tá certo? A gente vai fazer uma live fechada no Zoom para poder bater um papo nesse sentido. A verdade é que, nossa, eu pessoalmente tinha muitas objeções a respeito de ver isso, mas quando eu vi a Rafa, eu falei, cara, essa tem que ser contigo isso. Quando eu vi a palestra da Rafa lá, eu fui um dos que pediu para ela dar esse treinamento de time remoto, tá? Porque eu vi o que é trabalhar com ela e, sinceramente, não vejo isso com frequência no mercado, não, tá? De verdade. Isso tem um valor danado e a gente quer compartilhar isso com vocês. Conhecimento do campo de batalha mesmo, tá bom? Vai lá no Zoom e vê como é que a gente faz, porque a gente vai compartilhar tudo mesmo, principalmente com essa primeira turma aí que a gente vai fazer, né? E era isso, tá certo? Muito obrigado para todo mundo que veio aí, tá? Espero ter acrescentado para vocês. Lembrando, dia 11 a gente tem um encontro marcado. Clica e entra no grupo, a gente vai avisar por lá. Eu vejo vocês dia 11, é isso? É isso. Show de bola. Combinado. Valeu. Um abraço, gente. Obrigada pela atenção, viu? Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.